Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber, e hoje em mais um vídeo de leitura literária histórica e sociológica aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês fragmentos da obra Injustiça, as bases sociais da obediência e da revolta do sociólogo estadunidense Barrington Moore Jr. Sem mais então, passemos à leitura do prólogo de Injustiça de Barrington Moore Jr. Este é um livro que interroga por que as pessoas aceitam a miúde a condição de vítimas de suas sociedades, enquanto, em outras ocasiões, elas se tornam tão iradas e buscam, com energia e paixão, fazer alguma coisa para mudar suas condições. Em sua maior parte, ele enfoca as pessoas que vivem na camada inferior da sociedade, ou perto dela. Aqueles indivíduos quase ou totalmente privados de propriedade, renda, educação, poder, autoridade e prestígio. Procura revelar como essas pessoas consideram e explicam as circunstâncias de suas vidas. Ao mesmo tempo, investiga as razões complementares de seu comportamento. Quais as suas noções de injustiça e, portanto, de justiça, e de onde provêm essas ideias? Há um núcleo comum de características gerais ou amplamente compartilhadas em tais concepções? E, se isso ocorre, por que é assim? Como e por que essas noções têm variado entre grupos diferentes de trabalhadores e quais foram as tendências históricas mais relevantes que afetaram e influenciaram essas variações? Pensei por algum tempo em denominá-lo um estudo da indignação moral, fazendo dele uma análise sobre as condições sociais e históricas sobre as quais a indignação moral vem à tona. Muitos elementos dessa preocupação original permanecem neste trabalho. Não obstante, a abordagem das evidências relativas à forma como as pessoas desprovidas de propriedade e de outras vantagens sociais efetivamente se sentiam e se comportavam, conduziu à compreensão de que o termo indignação moral não traduzia apropriadamente o que era em geral descoberto. Indignação moral sugere, de forma demasiado intensa, as agruras de intelectuais procurando interpretar, julgar e transformar o mundo. A fórmula cheira muito a sermão. As pessoas de pouca cultura e educação certamente são capazes de se sentir iradas, mas a palavra moral carrega conotações de condescendência e introspecção que não captam o tom e a particularidade de muitas expressões da ira popular. Ao mesmo tempo, há um claro componente moral nessa cólera. Dessa maneira, injustiça, ou o sentido de injustiça, parece apreender de modo mais acurado o tom e o conteúdo dessas manifestações. A primeira parte desse livro é uma tentativa inicial de decifrar quais são os elementos centrais e recorrentes que possam estar presentes nas concepções de injustiça e dar conta das variações extremas de tais concepções. O capítulo 1 examina a gama mais ampla possível de sociedades humanas, em busca de situações recorrentes em geral, consideradas iníquas e injustas. Os dois capítulos seguintes investigam em duas direções opostas, da forma mais extensa possível, os desvios de qualquer desses significados potencialmente universais de justiça e injustiça. Através do exame de exemplos extremos de situações injustas ou degradantes, o capítulo 2 procura descobrir os mecanismos psicológicos e sociológicos que sufocam o sentido da injustiça. O terceiro e o último capítulos da primeira parte invertem, por assim dizer, a problemática. São uma tentativa de localizar e identificar os mecanismos psicológicos e sociológicos através dos quais os seres humanos vêm a resistir à injustiça ou a definir a sua situação como injusta, fazendo alguma coisa frente a tudo isso. Embora a primeira parte contenha uma soma considerável de materiais históricos, não é inocentemente ahistórica, mas o é explicitamente. A segunda parte introduz dimensões e considerações históricas.
Embora possa estar rapidamente se aproximando do tempo em que uma história comparada dos trabalhadores industriais do Ocidente, e não apenas dos movimentos trabalhistas que envolvem uma pequena minoria desses operários, se apresente como viável e proveitosa, ela não me parecia possível à época em que iniciei seriamente o trabalho para esse livro, há mais de 10 anos. A maior parte das fontes secundárias consistia de obras que tratavam daquilo que os teóricos pensavam que as massas de trabalhadores comuns sentiam, ou então eram relatos minuciosos da história dos movimentos operários nacionais. Havia ocasionalmente brilhantes exceções como The Making of the English Working Class, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, de E.P. Thompson, e German Social Democracy between 1905 e 1917, a social-democracia alemã, de 1905 a 1917, de Karl Schorske, que lançavam uma luz valiosa sobre aspectos particulares do tema. Mas estudos como esses não existiam em número suficiente. Logo se tornou evidente que, no estágio atual, havia a perspectiva de aprender mais com a prospecção das fontes disponíveis sobre um único país, num esforço para aprender as situações de vida de diferentes tipos de trabalhadores comuns e para descobrir como respondiam a elas. De tal modo, seriam possíveis as comparações entre os diferentes tipos de trabalhadores no interior de um mesmo país. Uma vez tomada a decisão de se ater à literatura de um país específico, foi fácil escolher a Alemanha por uma combinação de razões irresistíveis. Mesmo sem atribuir à história da classe trabalhadora alemã um caráter prototípico, pode-se notar que algumas das coisas mais significativas que aconteceram aos trabalhadores de outros países também tiveram lugar na Alemanha, porém de uma forma mais intensa. As corporações de ofício foram muito mais importantes na Alemanha que em qualquer outra parte da Europa Ocidental. A sua decadência, com a criação de novas formas industriais de organização, trouxe à luz problemas especialmente severos e reveladores. Em segundo lugar, a Alemanha, antes de 1914, tinha construído um poderoso sistema industrial para sua época, procurando integrar seus trabalhadores à ordem capitalista, numa extensão que deixava atônitos os marxistas radicais. Todavia, existiam obviamente forças que também atuavam contra a integração capitalista. A Alemanha tinha passado, além disso, por duas experiências revolucionárias, a de 1848 e a de 1918-1920. Talvez porque ambas foram mal sucedidas, as perspectivas de tirar delas algo de novo pareciam especialmente sedutoras. Ao lado desses fatores, as fontes primárias sobre a Alemanha, embora longe de serem completamente satisfatórias, são invulgarmente ricas no tipo de dados necessários aos problemas em questão. Havia mais autobiografias de trabalhadores que as aparentemente existentes para a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Rússia, ou outros países cujos idiomas eu poderia ler. Havia diversas pesquisas sobre a vida nas fábricas antes de 1914, e até mesmo uma pesquisa rudimentar, mas em muitos aspectos reveladora, sobre atitudes operárias. Utilizadas com senso crítico, tais fontes podem nos ensinar bastante sobre como uma variedade de trabalhadores realmente pensava e sentia frente às questões contemporâneas, sobre as categorias e conceitos através dos quais eles diagnosticavam sua situação, sobre as formas de cooperação e de antagonismo no trabalho e fora dele, e outros temas similares. A fim de situar tais informações em seu contexto mais geral e como forma de testar o seu caráter representativo, considerei fundamentais os relatórios censitários alemães, complementados pelos relatórios do Serviço de Inspeção Fabril. Até onde sei, nenhuma dessas fontes foi até agora objeto de investigação e interpretação críticas. A análise da primeira parte sobre os elementos centrais nas concepções de injustiça, a sua relação com aspectos recorrentes da divisão de trabalho e a gama de variações no comportamento humano de aceitação das relações sociais opressivas, sugeriam muitas questões que poderiam ser colocadas aos dados sobre a Alemanha, e algumas respostas possíveis. Mas eu não tinha qualquer intenção de forçar os fatos históricos alemães através de um crivo conceitual, a fim de testar hipóteses. Os fatos históricos têm uma determinada relação padronizada entre si, que seria obscurecida e destruída por tal procedimento.
É tarefa do pesquisador explicitar esse padrão por meio de uma atenção crítica e cuidadosa com as evidências. É necessário proceder delicada e pacientemente, auscultando as pistas e os indícios contraditórios, da mesma maneira que um experiente especialista faz para entender o estado dos órgãos e tecidos num paciente humano com vida, ao mesmo tempo em que busca padrões que irão revelar um estado saudável ou uma moléstia específica. A análise e as hipóteses são necessárias em ambas as formas de pesquisa em certos pontos, mas elas em nenhuma parte estão suficientemente próximas. Além disso, é uma noção provinciana e filisteia de relevância a que requer todo o conhecimento digno de mérito para ser relevante, seja a ação política, seja a teoria científica ou a ambas. A pesquisa histórica pode ter outros propósitos, sem por isso cair no mero gosto pelas antiguidades ou na fabricação e distribuição de ancestrais admiráveis para um passado conveniente. Um deles é descobrir e avaliar os principais vínculos causais numa cadeia única de acontecimentos que tenham tido consequências poderosas sobre todo o mundo. Aquilo que os trabalhadores alemães tentaram fazer durante os séculos XIX e XX e não conseguiram efetuar, ou sequer estavam interessados em realizar, constitui um conjunto de acontecimentos relacionados com consequências dessa ordem de magnitude. Trata-se de fatos importantes por si sós, com seus próprios padrões de conexões causais, que trazem implicações vitais para os temas discutidos nesse livro. Finalmente, a investigação histórica habilita, na verdade, quase impele a percepção e colocação de questões que se perdem numa análise estática. A história alemã do período que consideramos, da Revolução de 1848, a tomada do poder por Adolf Hitler em 1933, constituiu uma disputa entre as forças do conservadorismo, incluindo finalmente a reação na sua forma de massa do nacionalsocialismo, do liberalismo e do radicalismo revolucionário. Da melhor forma que me foi possível, procurei compreender e retratar as existências em transformação dos trabalhadores comuns que viviam no interior desse conflito, a natureza na qual eles possuíam ou não consciência dele e a natureza de suas contribuições a tal confronto. A terceira parte constitui um retorno aos temas gerais levantados na primeira, ao lado de uma tentativa de enfrentar não só as questões metodológicas, bem como os temas substanciais que viriam à luz com a introdução de uma perspectiva histórica. A mudança para um nível mais elevado de generalidade é deliberadamente gradual. O capítulo 10 investiga aspectos particulares das revoluções russas de 1917, a fim de explicar as diferenças significativas e as similaridades no comportamento dos trabalhadores alemães e russos na crise que eclodiu no final da Primeira Guerra Mundial. Nesse ponto, a análise levanta a questão geral das alternativas históricas suprimidas, procurando discernir que outras possibilidades estavam disponíveis no contexto alemão de derrota e de turbulência revolucionária entre 1918 e 1920. O capítulo 12 recorre ao nacionalsocialismo como um exemplo extremo das tendências repressivas e agressivas nas concepções populares e de massas sobre a injustiça, no esforço para analisar e compreender as causas mais gerais dessas inclinações. Finalmente, os últimos 3 capítulos, inclusive o epílogo, procuram chegar a um acordo sobre os temas gêmeos do relativismo moral, ou da rejeição de qualquer concepção geralmente válida de injustiça, e de como as pessoas vêm a perceber a injustiça e a lutar contra ela. Essa parte do trabalho se fundamenta em evidências e em considerações teóricas suscitadas através do livro, e também em todos os recursos intelectuais complementares que pude empregar. Sem ocultar as minhas próprias preferências morais, procurei, do princípio ao fim, construir raciocínios que estariam abertos à refutação através do apelo às evidências ou à lógica. Com respeito à posição intelectual que governa o trabalho como um todo, é suficiente dizer aqui que sou tão cético quanto à catástrofe como destino inevitável do homem e da mulher, como quanto à utopia, e ainda mais cético com relação à catástrofe como prelúdio necessário à utopia. Ou seja, Barrington Moore Jr. é um antidogmático por excelência. Ao escrever esse livro, evitei a prática comum de solicitar a colegas estudiosos a leitura e a crítica dos manuscritos,
muito provavelmente em prejuízo meu e do leitor. Mas tive a impressão de que tal prática estava se tornando incômoda. Isso não significa que eu deseje reivindicar todo o crédito por quaisquer que sejam os méritos desse livro, responsável como sou por seus defeitos. Há alguns estudiosos de quem tomei emprestadas conscientemente certas ideias, os quais me senti que estavam olhando sobre os meus ombros nos embates para dar sentido aos materiais da pesquisa. E aí ele vai começar a fazer toda uma série de agradecimentos aqui, pessoal, que vão dar cabo aí desse prólogo. E aí eu passo para o último parágrafo. Como autor, procurei tenazmente não seguir o exemplo de Heráclito, o famoso filósofo grego que serviu de inspiração inicial a Karl Marx. De acordo com um eminente especialista moderno, Heráclito era um aristocrata na política, que escrevia num estilo difícil e compreensível a poucos. Quando atingiu a velhice, retirou-se para os bosques, depositando seu livro de filosofia no templo de Artemis. Pelo menos para mim, parece que algumas das mais importantes diferenças entre meus procedimentos e os dele devem-se aos esforços de uma série de amigos. Quero expressar meus agradecimentos por seu cuidado especial na revisão desse livro, e ele fala do editor. Pessoal, um livro muito interessante de Barrington Moore Jr., investigando as causas tanto da obediência, da servidão voluntária, quanto da revolta das classes trabalhadoras, focando na Alemanha, mas com algumas comparações russófilas. Então é isso, pessoal. Injustiça, as bases sociais da obediência e da revolta, do sociólogo e historiador estadunidense Barrington Moore Jr. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para nós podermos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literárias, das aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto de construção youtúbica de uma universidade aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária aqui do meu canal e tchau, tchau!